Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, como eu disse, isento de opinião. Aqui a gente apresenta fatos. Se você não concorda, você está errado. Não tem como não concordar com fatos, né? Quando eu emitir uma opinião, sempre eu vou fazer a ressalva antes, na minha opinião. E aí sim você pode concordar ou discordar. O que eu queria falar hoje aqui? Eu queria falar sobre a falácia do atraso do governo brasileiro em aplicar as tais das picadinhas. Na verdade, a gente tem que falar isso, porque se a gente usar o verbo correto ou o substantivo correto que designa o ato de injetar um imunizante nas veias de alguém ou aplicar via oral, se eu usar essa palavra, aparece aquela tarjinha embaixo, quer dizer, onde um bando de moleque, né, que trabalha nessas empresas, diz o que é verdade ou não é, o que você pode ou não pode falar, e enfim. E não, a gente não quer isso, né? Não quero ver aquele negocinho aqui embaixo, então já vamos falar. Verbo correto, tá bom? Enfim, uma falácia, uma grande mentira que é espalhada por aí é que houve atraso do governo brasileiro na compra e na aplicação desses imunizantes. E aí, eu fui atrás de dados, a gente tem um site, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que chama ourworldindata.org. ourworldindata.org. Acho que vocês estão enxergando ali, tá? E o que eu fiz? Eu estou comparando aqui, aqui você consegue filtrar os dados, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas eu fui ali e filtrei os 13 países mais populosos do mundo, tá? E de quebra, para não falar que, apesar de ter entre os 13 países mais populares, vamos lá, são os 13 com exceção da China, porque a China não tem dados. O comunismo é uma beleza, né? Então, como não tem dados confiáveis da China, eu peguei os 13 países mais populosos do mundo, que estão aqui nessa relação: Bangladesh, Brasil, Egito, Etiópia. Aí eu coloquei a Alemanha, que é o país mais populoso da Europa, tá? Índia, Indonésia, Japão, México, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Rússia e Estados Unidos. Então, nós estamos comparando aqui países grandes, tá? Com exceção da Alemanha, que não é tão grande e aos outros, mas nós estamos comparando grandes países populosos, né? E países que são países pobres, né? Bangladesh, Etiópia, Nigéria, Paquistão, são países pobres, com países ricos, né? Alemanha, Japão, Estados Unidos, e países que são chamados aqueles países em desenvolvimento, né? Aí dos BRICS, né? Brasil, o Egito não, apesar de não fazer parte dos BRICS, eu acho que ele é similar, né? Índia, Rússia, Indonésia também e Filipinas, tá? Que são similares. E aí o que eu quero ver? Como evoluiu a vacinação, a aplicação de imunizante nesses países, tá? Desde o começo lá, no dia 13 de dezembro de 2020, foi aplicada a primeira dose de vacina nos Estados Unidos. 13 de dezembro de 2020, os Estados Unidos aplicou a primeira dose de vacina. E como foi a evolução disso ao longo do tempo, tá? No dia 14 de dezembro, só os Estados Unidos tinham aplicado o imunizante em 0,01% da população, que a gente está falando aí em 3 milhões, em 30 mil pessoas aproximadamente. No dia 15 de dezembro de 2020, os Estados Unidos já tinham aplicado o imunizante em 60 mil pessoas e a Rússia em 2% da sua população, que vai dar em torno aí de 200 e, na verdade, vamos colocar aqui 30 mil, 60 mil, a Rússia é a metade da população dos Estados Unidos, umas 30 mil pessoas. E assim, dia a dia, nós vamos ver até chegar no dia de hoje como foi a imunização nesses países, tá? Então nós estamos aqui dia 13, 14 e 15 de dezembro. Então vocês estão entendendo aqui é a proporção a percentagem da população que recebeu ao menos uma dose, ok? E aqui
a data, a evolução dos dias ao longo do tempo. Tá? Aqui a evolução ao longo do tempo, aqui a percentual da população. Então vamos lá, vamos evoluir um pouquinho. Olha, aqui nós estamos no dia 19 de dezembro. Os Estados Unidos tinham imunizado 0,33% da sua população, em torno de 100 mil pessoas. Tá? A Rússia não tinha dados para esse dia. Ok? Vamos lá, vamos evoluir. Aqui nós já estamos na véspera de Natal de 2020. O México imunizou algumas pessoas, né? 0%. Então é praticamente nada da população. Então vamos lá, em frente. Dia 27 de dezembro, a Alemanha começou. Tá? Então foi 14 dias depois dos Estados Unidos. Ok? E só lembrando, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, eles têm fábrica, têm centros de pesquisa, eles priorizaram os seus próprios países. O México, eu não tenho a informação se ele trouxe dos Estados Unidos ou se ele tem alguma produção local. Não sei dizer. Tá? Então não vou passar o que eu não sei e não pesquisei isso. Porque na verdade no final acaba não sendo tão importante. Bom, e aqui nós vemos o seguinte. No dia 20 de janeiro, vamos recuar aqui, ó. No dia 17 de janeiro de 2021, o Brasil começou. Tá? Então aqui, nesse grupo de 14 países, sendo 3 de primeiro mundo, desenvolvidos, no que nós nunca nos comparamos em nada com esses países. Tá? Eu vou me retirar aqui da tela. Tá? Nós nunca nos comparamos em nada com esses países, nós sempre estamos atrás. Tá? Mas no dia 17 de janeiro, nesse grupo de 14 países, sendo 3 países de primeiro mundo, tá? O Brasil estava em 5º lugar, ok? O que não é nada demais, nada demais. Então vamos lá, evolução ao longo do tempo. No dia 8 de fevereiro, aqui nós temos, o Brasil já é o terceiro, tá? Estados Unidos 11,29, Alemanha 2,87, o Brasil 1,77, já quase 4 vezes mais que México e Índia. Então já largou para trás, já comeram poeira, 6 vezes mais que Indonésia. México, Índia e Indonésia, economicamente, em densidade de população, são muito similares ao Brasil, entendeu? Apesar de Indonésia ser um país territorialmente menor, que é mais fácil, né, de você distribuir logisticamente tudo, nós já estamos 6 vezes, e tem uma economia similar, estamos 6 vezes acima, 4 vezes acima do México. Então, enfim, não tenho o que dizer, né? Que nós estamos no final de fevereiro de 2021. O Brasil continua em terceiro lugar, já não é mais a metade da Alemanha, já chegou mais próximo da Alemanha, tá? O dobro de Bangladesh, o triplo de México, 4 vezes mais do que Índia, e assim a gente vai. Aí nós temos vendo a evolução, como foi isso ao longo do tempo. Aqui, nós estamos no dia 12 de abril de 2021, tá? Os Estados Unidos batendo quase nos 40% e o Brasil aqui em 11% e a Alemanha em 16%. O Brasil já não está mais tão longe da Alemanha, e assim, proporcionalmente, né? Aí, nós chegamos aqui, vamos parar no final de junho, dia 28 de junho. Estados Unidos e a Alemanha batendo lá nos 55%, e o Brasil com 33%, à frente do Japão, à frente do México, à frente da Índia, à frente da Rússia, Indonésia, quer dizer, muito mais do que esses países. E assim vamos lá, evoluindo. O Japão quase alcança o Brasil ali, vamos chegar em outra data fatídica, aqui. No dia 26 de agosto de 2021, o Brasil, 27 de agosto, o Brasil ultrapassa os Estados Unidos. Tá? Então, veja só, nesse universo de 14 países, nós já somos o segundo. Nós só estamos atrás da Alemanha, que tem 30%, ou menos de 30%. A Alemanha tem 80%, não, a Alemanha tem pouco mais de 30% da população do Brasil, a Alemanha tem 80 e poucos milhões de habitantes, tá? E o Brasil com 215 milhões, mais ou menos. Então, aí 2 vezes e meia. O Brasil é 2 vezes e meia a Alemanha, e o Brasil está muito próximo da Alemanha em imunização no dia 27 de agosto de 2021. E assim vamos. Aí o que acontece mais importante aqui? Aqui o Brasil
ultrapassa a Alemanha, mas ao mesmo tempo é ultrapassado pelo Japão, que fez uma ultrapassagem dupla ali, né? Passou na curva, passou os dois, passou o Brasil e a Alemanha, mas o Brasil aqui já passou a Alemanha, tá? Então, quer dizer, 9 meses depois do início das vacinações, 9 meses depois, o Brasil já era o país que mais vacinava nas Américas. O Brasil já era o país que mais vacinava do que todos os países, com mais de 100 milhões de habitantes no mundo, fora o Japão. E o Brasil vacinava mais do que a Alemanha, que é o maior país da Europa. Tá? Então vamos lá. E aí continuamos. Tá? Estamos aqui em outubro, o Japão deixa todo mundo para trás. Aí nós estamos chegando aqui no final de 2021, tá? Vocês estão vendo que o Brasil continua à frente dos Estados Unidos, da Alemanha, muito à frente do México, Indonésia, Índia, muito à frente, tá? E aqui, no dia 15 de fevereiro de 2022, o Brasil passa a ser o país que mais vacina no mundo, ok? Entre os grandes países. Então, e aí, é lógico, aqui já chegou no ponto que toma vacina quem quer, né? O Brasil não obrigou ninguém a tomar vacina, isso é uma grande vantagem. E o brasileiro aceita mais vacina do que japonês e americano. Isso é outra falácia aí que a grande mídia espalha, que quanto mais desenvolvido o país, mais as pessoas querem se vacinar, e isso é mentira. Está provado aqui. Né? O Brasil aqui já chegou no ponto que a limitação não é mais a distribuição e aplicação de vacina, mas sim a vontade da população de tomar a vacina. O brasileiro aceita mais vacina do que alemão, do que americano e do que japonês. A gente tem mais facilidade em aceitar que alguém injete um produto na nossa veia. Mas, enfim, esse é o retrato de hoje. Tá? O Brasil tem 87% das pessoas com pelo menos uma dose, o Japão 83%, a Alemanha 77%. Quer dizer, é uma falácia dizer que a gente teve atraso na aplicação desses imunizantes. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.